Fala, cabeça pensante, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, um canal que eu trago conteúdos bons e conteúdos exclusivos, certo? E hoje eu vim trazer para vocês os 7 passos essenciais para a sua aprovação. Você tem que entender isso é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, tá? O que você precisa ter, né, e fazer para que você alcance bons resultados no seu concurso público. Primeira coisa, fazer o raio-x da banca e do edital, tá? Você precisa fazer esse raio-x para você entender seus pontos fracos, seus pontos fortes dentro desse edital, de onde você vai extrair pontuação, o que você pode fazer, o que você pode deixar de fazer, ou seja, a regra do jogo, tá? Segunda coisa que você tem que fazer, montar um cronograma. Estudar para concurso público não é para amador. Se você quiser ser amador, vai demorar mais para você ser aprovado. Simples assim. Às vezes a sua aprovação não chega. Quantas pessoas vocês conhecem que estuda e nunca passou? Por quê? Não tem, né, esses passos e não faz um cronograma. O cronograma ele é essencial para você entender o seu tempo de preparação, tá? E se dá para voltar a fazer mais uma vez essa preparação ou não. Tudo vai depender como você está estudando. Se é pré-edital, que você já sabe o caminho, se o edital está na praça, se você já tem previsão de edital, então assim, tudo pode acontecer, tá? Então você tem que entender que o teu cronograma é essencial para você conseguir lapidar a tua aprovação. Tendo um cronograma fica muito mais fácil. Você não vai para a sua academia sem saber o que você vai fazer. Você já vai para a academia sabendo o que você vai treinar naquele dia. Você já sabe o que você vai treinar naquele mês. Por que você não faz os seus estudos? Simples assim. Você precisa saber o que você vai fazer ao longo da sua preparação. Então, o cronograma é essencial, até mesmo para você entender as suas leis, entender o que você vai colocar, o que você vai deixar de colocar. Tudo isso tem que estar no cronograma. Mas você só consegue fazer um cronograma se você fizer o raio-x do edital. Então, por isso que eu estou te falando, são 7 passos essenciais para a sua aprovação. E os passos, eles são interligados. Eu não vejo uma forma de você fazer um cronograma sem você ter feito um raio-x de edital. Para mim, não tem como. Não tem como. Eu vou pegar um edital, vou olhar o edital e falar, não, tem constitucional. Esse mês eu vou bater constitucional todinho. Mês que vem eu vou bater administrativo todinho. Não dá. Você vai estudar uma matéria só durante um mês, você vai passar um ano estudando, né? Se o seu edital tem 12 matérias, você vai passar um ano estudando. E tá, janeiro você começou a estudar a constitucional. Quando você vai pegar esse constitucional de novo durante esse ano? Então assim, não dá. Você tem que estudar o teu edital todo, você tem que estudar todas as matérias ali. Por isso que você tem que fazer o seu raio-x, que você vai entender a tua matriz SWOT, né? Vai entender os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e aí sim você consegue montar seu cronograma. Entenda, não é de todo lugar que você extrai ponto no edital, né? Você tem que saber que a tua prova, você vai para a sua prova sabendo quanto que você vai tirar, quanto que você precisa para passar, né? Estratégia, regra do jogo, combate, é isso que a gente faz aqui. A gente estuda com estratégia, beleza? Depois que você faz o seu raio-x e o seu cronograma, eu preciso de uma coisa, leitura da lei seca. Como assim, Falcão? E eu vou ler a lei seca, em que momento vai estar dentro do seu cronograma. Com a leitura da lei seca, eu ensino você a extrair as informações necessárias dentro da lei. Ctrl+C, Ctrl+V, simples assim. Eu sei que no meu cronograma hoje eu vou estudar direitos e garantias fundamentais, está lá no meu cronograma, certo? Vou pegar, vou abrir a Constituição na parte de direitos e garantias fundamentais, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali no artigo 5º, vou passar para o meu Word e vou ler. Ah, então você está lendo a mesma coisa que você estava lendo ali. Por que você fez um Ctrl+C, Ctrl+V? Porque a partir desse momento que eu joguei para o meu Word, eu vou ler já criando o meu caderno de resumo, que é o próximo passo essencial, o 4º passo para a sua aprovação. Então, o que a lei seca e o caderno de resumo tem a ver? Tem a ver que você cria o teu caderno de resumo todo ativo através de uma lei seca. Só que você precisa saber ler a lei. Ler a lei não é só pegar e ler o artigo. Não. É saber
identificar as palavras, saber negritar as palavras, saber sublinhar as palavras, saber que aquela vírgula ali, ela pode ser uma vírgula explicativa e ela está explicando o que está falando aqui. Então, você tem que entender isso dentro da lei. A partir do momento que você entende e você consegue montar o teu caderno dessa forma, vai ficar muito mais fácil. E se liguem, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu subi agora, tá? Agora. Eu subi esse vídeo como estudar a lei seca. Tá lindo o vídeo, eu mostro com caça-palavras. Tem vídeo aí do caça-palavras, o que você busca, né, dentro da lei. Então, assim, tem vários vídeos que ajudam vocês a construir o resumo dessa forma, só com a análise de lei seca. E a lei, eu preciso entender por quê. É de lá que tira tudo, tá? A base legal tá onde? Na lei. Se tá na lei, eu preciso saber a lei. Então, eu preciso saber letra seca de lei. Só que é muito chato estudar letra seca, só abrir e estudar. Mas dessa forma, um estudo ativo, ai, melzinho na chupeta. E a partir do momento que você aprende a estudar, o negócio flui. E eu vou colocar aqui no final do vídeo, tá? Um depoimento de um aluno que me mandou esses dias. Eu subi um vídeo para a plataforma e falei, né, pro pessoal da consultoria, porque tem um suporte, o pessoal troca ideia comigo, tem um grupo da consultoria. E eu subi os vídeos sobre essa parte de estudo de lei seca, né? Fazendo um resumo ativo. E o cara falou assim, rapaz, vocês vão ver aí no final do vídeo. Fique até o final que vocês vão verificar o que esse aluno falou. Beleza? Outra coisa, estou falando de caderno, né? Por que você tem que ter um caderno de resumo? E o quinto passo, o caderno de questões. Por que você tem que ter um caderno de questões? Porque uma coisa é ter o caderno de resumo, tá? Que você vai criar, ele é mutável, você vai modificar esse caderno o tempo todo. E por que você tem que ter o caderno de questões? Porque o caderno de questões é o seguinte, você foi uma plataforma de questões, aí você separou lá 30 questões para você fazer. Você sabe que naquele dia, por isso que você tem que ter o quê? O cronograma. Olha como é que é tudo interligado. Você sabe que no teu cronograma tem eu vou continuar no mesmo tema. Direitos e garantias fundamentais. Então você sabe que hoje você vai fazer aquelas questões que estão no site, na plataforma de questões, tá? Aí você sabe que tem lá 34 questões, beleza? Dessas 34 questões, elas se repetem. Não a questão em si, mas o assunto da questão, entende? O assunto se repete. E aí você fala, opa, vou ligar um xizinho aqui. Por quê? Porque se o assunto está se repetindo, a banca gosta desse assunto. Opa, caderno de questões nesse assunto. Questões que eu errei. Tinham 34 questões, dessas 34 eu errei 8. Essas 8 questões precisam necessariamente estar no meu caderno de questões, tá? Vou montar as 8 questões, vou montar os comentários que eu peguei, inclusive, eu não fico só assim, vi o comentário, gostei. Não, eu pesquiso, eu vou ver realmente se aquele comentário tá certo. Por que eu faço isso? Porque isso é característica de estudo ativo. Pesquisa, leitura, verificação de fonte, tá? Outro exemplo que eu dou aqui sobre esse papo de estudo ativo. Vou levar vocês para a época da escola, tá? Eu sou da década aí de 80, então alguns aí já se identificam sobre isso, né? O pessoal que já é de 2000 e tudo mais já tinha tecnologia de celular, de tablet na sala de aula, então não vivi isso, então não sei dizer, tá? Sei dizer da minha época. Mas eu acredito que esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho tem tudo quanto é canto, inclusive faculdade, né? Utiliza isso. Vamos lá. Lembra quando a professora, a tia Teteca lá, passava assim, reúnam-se em grupos. Aí a gente se reunia em grupos, né? Aí tinha lá grupo com 5 e tal. Aí dava um tema, então dava vários temas, certo? Para esse grupo. Aí, dentro do grupo, a gente se dividia e ia pesquisar o tema. Então, às vezes, era um tema único, mas os 5 pesquisavam. Aí, ia para casa, pegava os livros na biblioteca, porque não tinha essa parte de internet para pesquisar no Google, né? Na minha época, as pesquisas já, quando mais velho, era no KD. Nem Google existia, era KD. Eu acho que era isso mesmo, KD. Procurava nesse KD. Então, se liga. A partir do momento que a gente pegava um livro na biblioteca para pesquisar um assunto, opa, olha o estudo ativo vindo aí. Por quê? Porque eu estou indo atrás daquele assunto para achar as informações necessárias para o quê? Para montar o meu trabalho para ser entregue. Então, a minha apresentação, ela se dava através de toda a minha pesquisa, da pesquisa em grupo, né? Então, cada um pesquisava alguma coisa e tal, e você ficava juntando tudo,
formava o seu trabalho e entregava, te apresentava, beleza. A partir desse momento, se caísse na prova, e que caía, né? Aquele assunto que a gente apresentou, um melzinho na chupeta. Por quê? Porque a tua cabeça teve retenção, você pesquisou, você fez, você correu atrás da informação. Então você teve o quê? Retenção. É por isso que eu falo que vocês precisam interligar esses passos essenciais, porque a partir do momento que você fez a leitura da lei seca, entendendo que dessa lei seca você vai extrair as informações para montar o teu caderno de resumo, sabendo que quando você for fazer as suas questões, você vai pegar e vai montar um caderno de questões e saber que você vai ter momento certo dentro do seu cronograma de leitura de caderno de questões e de leitura de caderno de resumo, certo? Então, isso tudo vai te dar retenção. Então, lembre-se disso. É mesmo. Quando eu apresentava um assunto na faculdade, que eu tinha que entregar um artigo, que eu tinha que entregar não sei o quê, quando caiu o assunto na prova, eu fechava sobre o assunto. Por quê? Por causa do estudo ativo. E vamos para mais um passo da tua aprovação essencial. Qual que é? Simulados. Você precisa fazer simulados sobre os assuntos estudados. Por isso, novamente, do cronograma. Por quê? Porque você sabe quando você vai fazer o simulado sobre os assuntos estudados. Então, assim, você vai entender que você precisa fazer um simulado a partir de ter estudado tantos tópicos. 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos, não sei aí. O teu estudo, cada um tem uma estratégia. Se você quiser estudar comigo, você vai conhecer a minha estratégia. E a minha estratégia, ela é muito boa e facilitadora para você, até mesmo para você saber como montar teu cronograma. Então, tá aí a faquinha, o queijo, é só cortar e comer, chegar lá e ser nomeado. Tá? Fácil, não é estudo difícil. Por que é fácil? Porque eu não sou inteligente. Eu só tenho até a 8ª série, tá? Eu fiz supletivo, mal fiz na minha faculdade, porque eu só ia para fazer ali a prova, colava pra caralho. Por quê? Porque eu queria o diploma para poder me tornar policial. Era o meu desejo, era o meu sonho, eu correr atrás. Eu não sou inteligente, tá? Eu sei analisar com estratégia a informação e ter a retenção para eu fazer a prova. Por quê? Porque a regra do jogo tá onde? No raio-x do edital. É isso. Simples assim. Então, fez aí o 6º passo, que foi o simulado. Sabe como fazer os simulados voltados para aqueles tópicos estudados? Porque a partir do momento que fez, você vai regar de novo. Você vai fazer o quê? Semear a sua mente. Como diz aí um grande amigo meu, semear a sua semente. Também, por quê? Porque foi a sementinha que você está plantando, a sementinha da tua nomeação, da tua aprovação, da tua profissão. E o 7º passo essencial, e que eu acho bem essencial mesmo, tá? Esse 7º passo é você saber analisar o seu desempenho, as suas métricas, tá? Por quê? Porque eu estava falando aqui de direitos e garantias fundamentais, certo? Quando você consegue analisar suas métricas, você sabe qual é o ponto que você está errando. Eu estava falando sobre direitos e garantias fundamentais. Dentro desse artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, tem diversos assuntos, são diversos incisos, né, nesse artigo. Aí vamos lá, aí você está vendo o que você está fazendo, né, e está errando muita questão sobre a parte de sindicato, ou então a parte de assunto de inviolabilidade de domicílio. Você está vendo que você está errando muitas questões sobre isso, né? Você vai bem no tudo, mas quando chega nessa parte dessas questões, você vai mal. Como você sabe isso? Você sabe disso por quê? Você sabe disso porque você fez um caderno de resumo, você fez um caderno de questões e você sabe quais são as questões que estão lá. A maioria das suas questões, poxa, é sobre esse assunto. Tô vendo que é sobre esse assunto. Outra, a plataforma dá isso para você, mas você tem que saber olhar. Então, assim, não adianta você pegar o assunto só no macro, né, constitucional, e falar, não, constitucional tô bem. No meu caderno de constitucional lá, quando eu vou para a plataforma, eu faço 90%, 80%. Tá, e por que você não melhora esses outros 20%? O que está faltando? Está faltando analisar as suas métricas, analisar o desempenho individual de tópico a tópico, de saber, pô, dentro do tópico de poder legislativo eu estou errando muito essa parte de emenda, eu erro muito a parte de CPI. Então você tem que saber disso. Por quê? Porque às vezes isso pode ser uma questão discursiva. E aí você vai bem na prova toda e você escorrega onde? Na sua casca de banana, onde você não analisou a sua métrica direito. E é uma coisa tão simples e fácil, sabe, analisar. E eu digo isso por quê? Porque eu faço isso para vocês o tempo todo, né? Vou mostrando para vocês, eu coloco no meu Instagram análise de desempenho dos meus alunos, eu dou várias dicas sobre isso, tenho vídeos sobre isso, tá? Então é isso.
Aqui vocês têm diversos vídeos, tá? Bem resumidos, né? Lógico, para quem faz parte da consultoria e quem faz parte da mentoria, com certeza tem informações que são diferenciadas. Óbvio, são pessoas que fazem parte de um grupo seleto, né? Elas escolheram estar ali, né? Elas colocaram a condição delas na mesa e falaram assim, não, poxa, eu quero estar ali, quero participar. Por quê? Porque eu tenho meu suporte, porque eu tenho vídeos inéditos, eu tenho vídeos que sobem toda semana, né? Então, você tem tudo isso. Mas, como eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar, né? É por isso que eu também tô aqui pelo YouTube trazendo informações desse jeito. Tá aqui, agora aí, vai aparecer o meu Zap. Me manda um oi no Zap e fala, Falcão, eu quero aquele link do estudo de lei seca. Pronto, eu vou jogar com exclusividade, tá? Um link para vocês poderem acessar, tá? Acessar um módulo da minha consultoria. Um módulo da minha consultoria apenas. E esse módulo é o seguinte, esse módulo eu gravei esses dias, tá? Eu estava fazendo a mentoria com um aluno e gravei a mentoria. Então, todas as dúvidas dele, eu respondi, tá? Mas, qual é a cereja do bolo? Eu expliquei a ele como fazer um caderno de resumo e um caderno de questões lendo apenas a lei seca. E é o que eu falo para vocês, não precisam gastar dinheiro com material. Sei que tem diversos materiais bons, né? Mas, se você quer ter muita retenção, acelerar a tua aprovação, o melhor material que existe é o teu, o material que você cria. E é fácil de criar. Quem quiser, vai mandar aí, Falcão, mande o link do material de lei seca. Manda o zap para mim, vou estar te encaminhando, tá? Posso também estar te colocando num grupo geral aí de informações sobre estudo. Basta querer, manda e vamos com tudo. Beleza? Outra coisa, estamos com a promoção do mês de Natal. 20% de desconto na consultoria, beleza? Você vai pagar R$237 apenas. Você dividindo isso aí, já sabe, né? Menos do que um sanduíche que você come aí às vezes por semana. Então é isso. Depende de cada um, não depende de mim. A minha parte eu faço e é isso. Eu sempre desejo ser o meu melhor a cada dia e procuro evoluir. Espero que você consiga evoluir, espero que você consiga achar o que você precisa e espero estar te ajudando aqui nesse canal. Compartilhe, curta. Se puder, marque quando estiver assistindo. Faz lá um hashtag lá, Falcão27, seminandamente. Marca no Instagram. Tamo junto? Valeu, valeu, cabeça pensante. Evolução sempre.